Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Te convido a abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25 e 26. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Deus nos abençoe com esta palavra. Fala e brada aos nossos corações conforme o teu querer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podeis sentar. Nós temos ainda 20 minutos no mínimo. Então vamos direto ao assunto. O tema de hoje é sobre morte. Que tema tão conflitante, intrigante. A temática é o último inimigo. Conforme nós lemos nessa passagem, 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. A Bíblia nos fala da morte como o nosso último inimigo. E nós bem sabemos que a morte faz parte do ciclo da vida. Nascemos, vivemos e morremos. No entanto, todavia, contudo, porém, entretanto, nós não aceitamos a morte. Por mais evidente que ela seja, nós não nos conformamos com a morte. Não importa a causa, o motivo, a razão, as circunstâncias, a idade, nós sempre relutamos em aceitar a morte, e existe uma explicação bem óbvia para isso. Nós não aceitamos a morte porque nós não fomos criados para morrer. A morte adentra no mundo como um juízo de Deus. Por essa razão, nós celebramos o nascimento, celebramos todo o desenvolvimento da vida, assim como a reprodução humana, mas ao mesmo tempo nós não aprendemos, e a verdade é que jamais aprenderemos a lidar com a morte. Ela é conflitante e realmente ela nos deixa inquietos, incomodados. Por essa razão, o homem não foi criado para morrer. E a morte é sempre vista como inimigo, porque de fato é um inimigo e é o último inimigo. Quando eu reflito sobre a morte, eu penso muito no que está escrito, e se os irmãos puderem abrir comigo em Eclesiastes capítulo 8, versículo 8. Eclesiastes capítulo 8, versículo 8. O texto nos diz: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Então o homem não tem domínio sobre a morte. Por mais rico, próspero, influente, importante que ele seja, ele sempre será capaz de acrescentar um segundo de sua vida. Ele sempre será capaz de controlar sua própria respiração. A vida é uma dádiva divina, a morte é um juízo de Deus para o homem devido ao pecado. Portanto, meus irmãos, esse texto nos diz claramente que o homem não tem domínio sobre a morte. Você já ouviu falar a história da morte e o palhaço? Não. Um dia a morte apareceu a determinado indivíduo e disse: olha, tal dia você vai morrer. O indivíduo, como qualquer um outro, começou a ficar assustado. Mas ele pensou: eu creio que existe a possibilidade de ludibriar a morte. E quando se aproximava o dia, ele pegou um voo, foi para o outro lado do mundo, tentando escapar da morte. E chega exatamente o dia, a morte chega em sua cidade, procura, não encontra. Procura no seu estado e não encontra. Procura em sua nação e não encontra. Em seu continente e não encontra. E a partir de então, a morte saiu procurando em todas as regiões. Aquele homem do outro lado do mundo, já menos aflito como outrora, ele disse: certamente a morte não vai me encontrar
nesse lugar, mas para não correr risco, eu vou passear. E ao passear ele encontrou um baile da fantasia, e ele encontrou na frente uma roupa de palhaço. Ele disse: olha, para não correr risco, vou vestir essa roupa de palhaço, vou entrar no baile da fantasia, e quando der às 0 horas, aí eu vou ficar tranquilo, porque certamente a morte não me achará nesse lugar. E o relógio começa a se adiantar, o tempo começa a se aproximar, e a morte procurando aquele homem em tudo que é lugar, e até então não encontra. No fim, a morte passa por aquela rua, onde está existindo aquele baile da fantasia, e ela decide entrar naquele lugar. Quando falta alguns minutos, a morte chega no balcão, um pouco deprimida, e diz: por gentileza, garçom, me dê um drink. Começa a tomar um drink. De repente a morte olha para o relógio, já está na contagem regressiva do último minuto. E ela diz: já que eu não encontrei aquele infeliz, eu vou levar esse palhaço miserável. Moral da história: não tem como fugir da morte. A morte é imprevisível, a morte é inevitável, a morte é inexplicável, a morte é inaceitável. Mas a morte é uma realidade. Eu estarei saindo daqui agora pela manhã para fazer um funeral, e é sempre difícil lidar com o vazio que fica. Não há nada nesse mundo que cure essa dor. Essa é uma dor que a gente tem que aprender a lidar, mas nada substitui, nada alivia essa dor. Apesar de termos toda a esperança na Bíblia, mas o vazio permanece, a ausência insiste em nos incomodar. A Bíblia nos fala dessa morte como o último inimigo, e nos fala algumas verdades sobre elas que eu preciso compartilhar convosco. A primeira verdade é a condenação da morte. Como já dissemos, a morte vem como juízo de Deus diante da desobediência humana. Isso está escrito em Gênesis capítulo 3. Por gentileza, os irmãos me acompanhem. Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, versículo 3. Assim disse Deus para o casal: mas o fruto da árvore está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A ordem de Deus foi muito bem clara: se alguém comer deste fruto, morrerá. E aqui vem a condenação da morte. A pergunta que eu faço: Adão morreu? Sim. Não da forma instantânea e repentina como nós imaginávamos, mas por essa razão, a condenação da morte, ela existe em 3 áreas. A primeira morte de Adão foi a morte espiritual. Que morte espiritual é essa? É a ausência de Deus, é a distância de Deus. Então Adão e Eva, eles morrem espiritualmente diante de uma comunhão que sofre uma ruptura, que a partir de então ela deixa de existir. Essa morte está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Por gentileza, projeção, me ajuda. Eu não quero sair de Gênesis 3, que eu vou precisar ainda voltar. Efésios capítulo 2, versículo 1, onde o apóstolo Paulo, sendo iluminado pelo Espírito Santo, ele nos diz uma grande verdade: que Cristo nos vivificou. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então a primeira morte é a morte espiritual. Você percebe que a morte espiritual atingiu Adão e Eva ao ponto de que eles tiveram medo. Eles não sabiam que era isso. E essa morte, gente, ela causa um cataclisma, um colapso geral na criação. Imaginem comigo, eu gosto de assim pensar, que o paraíso era um reino perfeito e pleno. Mas a partir do momento que o homem vai degustar da maçã, do fruto proibido, que nós não sabemos exatamente qual é, coitada da maçã, onde ele experimenta do fruto, começa a existir. Eu fico imaginando, a partir dali ele vê a reação da natureza que não era comum. Ele vê a cadeia alimentar entrando
em ação, diferenciando presa de predador. Ele começa a ver agora os lobos avançando em direção às ovelhas, coisas que não existiam. Os ursos rugindo em direção aos animais, né, para devorar coisas que até então não havia. Ele começa a ver a fúria do mar, a terra se estremecer, começa a ver coisas, sabe, que se trata de fenômenos naturais, mas até então não havia, porque trata-se de um reino pleno, de um reino perfeito. Ele começa a ver agora o rugido da natureza, o gemido de toda a criação. E ele fica assustado, o medo não havia, o medo atormenta o coração de Adão e Eva, ao ponto de que eles se envergonham porque estavam nus. O que é que eu quero dizer com tudo isso, sendo sucinto? É que houve a morte espiritual. Ele perdeu a comunhão com Deus. E essa maldição passou a todos os seres viventes. Espiritualmente falando, teologicamente, nós não nascemos vivos. Nós nascemos mortos. Se você ler com atenção o Evangelho, João 3,16 nos ensina: Deus amou o mundo de tal maneira de que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Quem nele crer não está condenado, mas quem nele não crê, não é que será condenado. O texto é muito claro: já está condenado. Então, a gente já nasce, espiritualmente falando, morto, e precisamos nos vivificar, e isso só é possível através de Cristo Jesus. Essa é a primeira morte. Então, Adão morre imediatamente, morre. A palavra de Deus se cumpre. Só que a morte é espiritual. Depois vem a morte física. E aí, gente, é interessante que Adão começa a lidar com as fases do envelhecimento. O único camarada que nasceu adulto, ele e Eva, e agora ele começa a lidar. Não havia espelho naquela época, mas eu imagino que havia um rio, né, cujas águas resplandeciam a sua imagem, e ele vai começando a ver a calvície chegando, começa a ver, sabe, o cabelo ficando branco, algumas coisas naturalmente acontecendo. Ele vai observando Eva, Eva vai observando Adão, daí vem as celulite, as estrias, as rugas e tantas outras coisas, a partir da morte no mundo. E eles vão percebendo cada etapa, cada fase dessa terrível consequência que é justamente a morte física como condenação. E aí, irmãos, Gênesis 3:19. Nós lemos o versículo 3, vamos ler o versículo 19. Essa morte adentra na história, causando terror. Ali Adão começa a ver os animais morrendo também. Ele começa a lidar com a morte e ele percebe que é tudo consequência dos seus pecados, dos seus erros. 3:19, o que é que diz? Do suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Ele sabe que agora ele está condenado a uma morte física, voltará a ser pó novamente. Essa é a morte física que a Bíblia fala. Além desse texto, existem outros textos, por gentileza, vamos para Romanos 5:12. Romanos capítulo 5:12. Aqueles que encontraram, digam amém. Romanos 5:12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Trata-se da morte física. Vamos também abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, 22. Assim está escrito, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. A Bíblia afirma categoricamente, explicitamente, enfaticamente, sobre essa morte, que é a morte eterna. Então a condenação da morte, ela traz a morte espiritual,
ela traz a morte física e agora ela traz a terceira morte. São 3 tipos de morte: primeira espiritual, segunda física e a terceira é a morte eterna. O que seria a morte eterna? Vamos para Mateus capítulo 25, 41. O que seria a morte eterna? É porque, meu irmão, existe vida além dessa morte física que nós conhecemos. A parte material vem a se decompor em todo o seu processo de putrefação, a se tornar pó novamente. No entanto, existe uma parte imaterial que nós chamamos de alma e de espírito. E a vida continua além da morte. E o que a Bíblia nos fala dessa terceira morte, Mateus 25, 41, é justamente a condenação. Então o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Perceba que o inferno é tão terrível que não foi preparado para o homem, não foi preparado para a criação. Foi preparado para quem? Para o diabo e os anjos caídos, os anjos rebeldes. Mas os homens sofrerão dessa mesma sentença, desse mesmo juízo. Até aqui nós vimos a condenação da morte, e perceba como ela é terrível, e por essa razão essa ênfase como a morte, o último inimigo a ser vencido. No entanto, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos ver agora a vitória sobre a morte. Sim, justamente a vitória sobre a morte. E nós encontramos na palavra de Deus que essa vitória existe por causa de Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 57. Amém? 1 Coríntios 15, 57 nos diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nós temos vitória. Para você entender melhor esse texto, veja o versículo 55 que diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Porém, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então em Cristo nós temos a vitória sobre a morte. Em Cristo a morte já não mais nos assusta, ela já não mais nos assombra, porque ela perde o seu poder, ela perde o seu domínio, ela apenas nos separa por alguns instantes e não mais para todo sempre. É interessante que essa vitória foi prevista pelo profeta Isaías há mais de 600 anos. Veja comigo Isaías capítulo 25, versículo 8. Isaías 25, 8. Olha o que nos diz: tragará, em outra versão, aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Eita glória! Como nada acontece por acaso nem em vão, há muito tempo Deus tinha usado o profeta para anunciar ao seu povo que haveria um dia em que a morte seria tragada, que haveria um dia em que a morte seria aniquilada, haveria um dia que a morte seria destruída. E agora, esse dia chegou, em Cristo Jesus. Vamos ver o que a Bíblia nos fala também em 1 Tessalonicenses 4, 13, e que as Escrituras venham falar muito ao nosso coração nessa manhã. 1 Tessalonicenses 4, 13. Olha, diante da vitória, as palavras de conforto e de refrigério do apóstolo Paulo para a igreja. Não somente para a igreja de Tessalônica, os irmãos tessalonicenses, mas para a igreja evangelizadora em Paulo Afonso no século 21, na pós-modernidade, nos tempos odiernos. Sim, aqui na Avenida Bahia, número 642. Deus pensava já em mim e em você, quando Ele disse, 1 Tessalonicenses 4,13:
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, uma figura de linguagem, trazendo somente uma analogia sobre o que de fato é a morte. Depois nós vamos explicar isso um pouco melhor. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda nos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoará a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha o versículo 18. Versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Então, meus irmãos, nós temos um conforto, um consolo, um refrigério diante da morte. É dizer o que? Não se entristeça como os gentios pagãos, que não têm esperança acerca dos que dormem, acerca dos que partiram. Mas tenham certeza que assim como Deus ressuscitou Cristo, Deus nos ressuscitará também aqueles que morreram. Todavia, a morte não destruirá os vivos quando Cristo voltar. Eles serão o quê? Arrebatados. A lei da gravidade não poderá os deter nesse lugar. Diante do ressoar da trombeta, diante da voz do arcanjo, subiremos aos céus. Amém, amados? Então, eis aqui a vitória sobre a morte, o triunfo sobre a morte. Vimos a condenação da morte, a vitória sobre a morte, e agora, por fim, a destruição da morte. Eu prefiro chamar esse texto da morte da morte, porque a morte morreu na morte de Cristo. Quando Cristo diz lá, no alto do madeiro, do monte da caveira, era assim chamado Gólgota. Quando Jesus diz tetelestai, palavra em grego que significa está consumado, a dívida foi paga, ali a redenção foi realizada. A redenção tem 3 sentidos. A palavra redenção: você compra algo, você tira algo do mercado e você nunca mais coloca à venda. Então a redenção, ela é plena, ela é completa, ela é perfeita. Na cruz do Calvário, o sol escurece, a terra estremece, e ali nós evidenciamos a morte da morte na morte de Cristo. Consegue entender? Os irmãos estão me entendendo? A morte da morte na morte de Cristo. Quem disse a você que o inferno ficou feliz? Tem uma canção aí do Diante do Trono. Eu amo meus irmãos, mas meus irmãos falharam quando fizeram essa canção. Alguém lembra dessa canção? Que o inferno em festa começou a celebrar quando Jesus está na cruz. Alguém lembra? Não. O inferno é mais ou menos essas palavras. O inferno em festa começou a celebrar quando Jesus está na cruz. Ninguém lembra, né? Alguém pode me ajudar? Como é a canção? Como é? Jesus ressuscita. É essa música mesmo. O ritmo é esse. O inferno começou a se alegrar, né? Gente, não, isso não aconteceu. Aí, Jura se lembra? Andressa lembra? Me ajuda, Andressa. É verdade, o pastor Rodolfo está falando que muitos pregadores dizem que quando Jesus está no madeiro, o inferno está lá comemorando, celebrando. Será? Será? Ajuda, Andressa, aí. Olha aí, Jéssica, vamos usar a tecnologia ao nosso favor. Olha aí, por favor. Vê se nós encontramos. Jesus crucificado. Andressa, ajuda a Jéssica ali a encontrar. Eu quero mostrar essa parte. A pergunta é: será? Será que o inferno deu uma festa quando Jesus morreu?
Pelo contrário, meu irmão, o inferno entrou em desespero total quando Jesus morreu. Porque o inferno começa a viver a morte da morte. A morte começa a morrer, o inferno entra em luto. Sabe por quê? O diabo conhece a Bíblia e é melhor teólogo do que qualquer um aqui, ou do que qualquer um que já existiu. O diabo ouviu as palavras de João Batista quando olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como era que o Cordeiro tirava o pecado? Através da sua morte, através do seu sangue. Sabia que Jesus ia morrer, Jesus nasceu para morrer. E a Bíblia nos fala que a morte de Cristo foi predita e determinada antes da fundação dos séculos. Justamente. Tentou atrapalhar de todas as formas. O diabo usa o fariseu: não é tu filho de Deus, dessa cruz. Usa os judeus, ou melhor, os romanos, centurião: olha, desce dessa cruz para que venhamos crer em ti. Usa o ladrão: olha, já que és filho de Deus, por que não desce dessa cruz, salva a ti mesmo e a nós? Tentou de todas as formas. Usa até Pedro, quando Pedro diz bem assim: Senhor, de modo algum deixaremos que morra, jamais. O que é que Jesus disse a Pedro? Para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Não fala das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Repreende. Aí talvez alguém mais crítico pense: mas pastor, quando eu leio a Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas para Judas trair a Jesus. E agora, pastor? É verdade, irmão, você tem toda a razão. No entanto, a intenção de Judas, a intenção de Satanás era criar uma rebelião. Era que Jesus derrotasse e destruísse eles. É essa aí, muito bem. Essa estrofe aí que diz: Jesus crucificado, o inferno em festa se alegrou. Pensava ter vencido e derrotado o Salvador, mas não era um escravo que o prendia na cruz, foi o meu pecado que matou Jesus. É essa canção, linda essa canção, né? A harmonia dela, toda a melodia, mas a letra tem essa falha teológica, porque o inferno não entrou em festa. Mas pastor, como assim? Bom, você já assistiu o filme A Paixão de Cristo? Do cristão católico ortodoxo Mel Gibson? Você já viu a cena quando Jesus está na cruz? Como é que está o inferno? Você lembra como é que está o inferno? Em desespero. Ou seja, até o irmão católico sabe que não houve festa no inferno. E agora, para concluir, não ficar somente nas minhas palavras, para que não haja mais dúvida, Colossenses capítulo 2, versículo 15, olha o que é que nos diz. Versículo 15, eu vou ler a partir do versículo 13, tá? 2, 13. Muito obrigado, Andressa, muito obrigado, Jéssica. E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões, Colossenses 2, 13. E pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, tetelestai, é a última promissória, é o último talão da promissória de uma dívida ser paga. Quando você paga uma dívida, quando chega na última parcela, é um alívio, né? Essa palavra tetelestai é comercial, é quando você paga a última parcela. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial. Olha o que nos diz o texto. Por gentileza, versículo 14 ainda. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Removeu do meio de nós, cravando. Onde foi que Jesus removeu? Na cruz. Agora vê o versículo 15. E tendo despojados os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. A minha versão diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Onde é que está a nossa vitória? Na cruz. Onde é que está a derrota da morte? Na cruz. E a partir da cruz começa
a morte entrar no processo de degradação. Ela começa a entrar no processo agora de deterioração, depreciação da morte. A partir dali os seus dias estão contados. E ela sabe que ela vai morrer. E a destruição da morte é falada em Apocalipse 20. Apocalipse 20, 14. Vamos rápido agora, ligeiro. Apocalipse 20, 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. Apocalipse 20, 14. E agora Apocalipse 21, 4. Apocalipse 24. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Enfim, a destruição da morte, que é o nosso maior inimigo, que Cristo venceu por mim, por você, por nós, sabendo Ele que nós não teríamos a mínima condição de vencer. Então já não há mais o que temer. Já não há mais o que temer. É por essa razão que Jesus disse em João 11, 25, a uma mulher aflita, temendo a morte. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive, jamais morrerá. Quantos conseguem entender? Agora uma pergunta pertinente, irmãos. Eu não posso encerrar aqui sem falar isso. Para onde iremos após a morte? Purgatório? Um lugar de penitências, de punições, para purificar a nossa alma, para um dia podermos subir aos céus, através dos nossos méritos, ou através das intercessões daqueles que rogam por nós. Para onde é que iremos? Cochilar? Vamos tirar uma soneca e depois voltaremos? Para onde é que nós iremos? A Bíblia responde e responde claramente. E eu vou mostrar como a Bíblia responde claramente somente em 3 versículos. O primeiro dele está escrito em Lucas 23, 43, onde o ladrão da cruz disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que é que Jesus responde? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Cai por terra toda a teologia da sonolência da alma. Tem muitos cristãos aí que estão defendendo essa tese de que estão dormindo, porque a Bíblia usa o sono como uma analogia, uma metáfora, cuja analogia nos faz entender o que é a morte, porque todos os dias Deus nos permite, através do sono, que venhamos viver a experiência da morte. E as comparações são de um processo, de um estado de inatividade. O morto, ele já não tem inatividade, ele está em plena inatividade, assim como aquele que dorme. Então existem algumas características comuns, por essa razão, a comparação. No entanto, meus irmãos, não existe essa sonolência, como também não existe o purgatório. Olha o texto aí, está bem claro. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E outra verdade, Hebreus 9, 27, pode abrir a projeção, onde nos diz o seguinte: aos mortos está ordenado morrer uma só vez, vindo-se depois o quê? Cai por terra toda a doutrina aí, toda dogmática da reencarnação. Um dia eu estava falando com um espírita kardecista, e ele disse assim: mas vocês não conseguem compreender a verdade da reencarnação? Isso é um absurdo. E aí ele falou blá 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 blá, até que chegou a minha hora de falar, e eu disse assim: sabe por que a gente não acredita na reencarnação? Ele: por que não? Eu disse: porque a gente acredita em algo maior, em algo mais pleno, em algo mais excelente,
E o que vocês acreditam? Nós acreditamos na ressurreição. Na ressurreição. Que um dia todos nós ressuscitaremos e a terra nesse dia vai ter que devolver todos aqueles que ela consumiu, o mar vai ter que vomitar todos aqueles que um dia ele engoliu, e não sabemos exatamente como isso vai acontecer, não importa como foi sua morte, seu estado de cremação, os pós e as cinzas sendo jogados no mar, no oceano, seja lá onde for, vai tudo se unir novamente perante a ordem do Senhor. Não importa se você foi devorado por um animal, se você caiu de um avião, foi despedaçado, naquele grande dia, tudo vai voltar à sua forma plena. Não importa se você foi carbonizado, não importa como você morreu, se você chegou a ser pulverizado, vai tudo voltar. Isso é lindo demais, né, gente? Isso é lindo demais. Sabe qual é o primeiro lugar que vai ser visitado na volta de Jesus? Não é a igreja, é o cemitério. Porque os mortos ressuscitarão primeiro. Gente do céu, às vezes eu fico imaginando essa cena. Eu me lembro daquele clipe de Michael Jackson. Eu sei que vai ser um pouco melhor, né? Porque Deus vai fazer a obra completa. Aí aquele que doideira, rapaz. Só o evangelho para nos fazer pensar nisso. E agora, por gentileza, o último versículo a ser lido, Eclesiastes 12:7. Eclesiastes 12:7. E o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a dormir, até que Deus venha chamar. E o espírito vá para o purgatório, pagar pelo mal que fez, se purificar por conta própria, para subir aos céus. E o espírito se reencarna em uma outra pessoa, em um outro ser. Não, e o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus que lhe deu. Meu amigo, após a morte é prestação de conta. É face a face com Deus. Ainda não é totalmente o céu, nem totalmente o inferno. Mas eu diria que seria a sala de estar do céu e do inferno. Mas o juízo, Hebreus 9:27, aos mortos está ordenado, morreu uma só vez, vindo-se depois o juízo. O juízo é instantâneo, imediato. É morrendo aqui, se encontrando com Deus, e Deus determinando a justa medida, o justo juízo e o justo fim para cada um, separando o joio do trigo, bode das ovelhas, como assim ele disse que faria, a noiva da meretriz. Gente, uma pergunta boa. O inferno já tem gente? Não. No inferno é inabitado agora. Tá? Isso é que a Bíblia diz. O inferno foi criado para os anjos e demônios, e depois os anjos e demônios serão lançados no inferno. Mas assim como existe o seio de Abraão, que ainda não é totalmente o céu, e o seio de Abraão era para quem estava no Antigo Testamento, no Novo Testamento, depois que Cristo vence a morte, existe a presença de Cristo. O estado agora dos mortos não é totalmente o inferno, não é o purgatório, mas é um lugar que a pessoa já vive a sentença. Lembra da história que não é parábola, porque parábola não usa nomes, Lázaro e rico. Lembra do abismo intransponível, que quem está em um lugar não pode ir para o outro. Lembra que aquele rico já está sofrendo, e o maior desejo que não pode ser realizado é que seu inimigo molhe o dedo com água e coloque na sua língua. E ele deseja voltar à terra para anunciar o estado que vive, e a Bíblia mostra que os mortos não voltam. Deus diz o que? Lá eles têm Moisés e os seus profetas. Já o Lázaro está na glória, que ainda não é totalmente o céu, é chamada por Jesus como o seio de Abraão. E isso era até o Antigo Testamento, porque Abraão era o pai da fé, o patriarca. Depois de Cristo, sai todo mundo da presença de Abraão, e até Abraão agora está debaixo da presença de Cristo. Consegue entender? Mas já existe um estágio.
O nome inferno no grego tem vários nomes. Tem o Sheol, tem o Hades, tem o Tártaro, entre outros nomes, cada um com sua finalidade, até que todos sejam jogados no inferno. Entendeu? Essa convicção que nós temos através da fé viva e fé real. Um dia eu estava com um irmão, ia passando um cortejo. Em capital não existe isso mais, né, irmãos? Já se encontra no lugar para fazer o funeral. Mas no interior sempre tem um cortejo. Hoje, com certeza, teremos um carro seguindo na frente, com outros carros seguindo. E aquele homem foi usado por Deus ao dizer o seguinte: veja que situação. É por isso que a Bíblia diz: não sejais como os gentios, que não têm esperança. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo fosse apenas nesse mundo, nós seríamos o quê? Os mais miseráveis dos homens. A nossa esperança em Cristo vai além desse mundo, vai além dessa terra, vai além dessa vida, vai além do sepulcro, vai além da sepultura, vai além do mausoléu, vai além da tumba, vai além dos sarcófagos, vai além, vai muito além. Nós temos essa esperança eterna em Cristo. Amém? E essa esperança faz alguns homens debochar da morte. Houve um herói da fé que eu não lembro o nome dele, a igreja estava orando: Deus cura teu servo, teu pastor, Deus cura teu servo, teu anjo da igreja, Deus cura o pastor. E o pastor de repente levanta a mão, já estava há alguns dias acamado, sem movimento nenhum, e a igreja começa a glorificar, e é a hora dele falar, e ele diz: por favor, parem de orar por mim, porque se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus, mas se Ele não me curar, sou eu que verei a glória dele. Essa convicção que nos faz debochar da morte. Já vi história desses grandes homens de Deus que também interrompe a oração da igreja ao dizer: não me impeça de me encontrar com o Senhor, porque eu sei que se eu fechar os meus olhos aqui, eu abrirei na nova Jerusalém celestial. E um pastor que estava muito enfermo, debilitado, nos seus últimos dias de vida, ele chegou a pregar seu último sermão, e a sua última palavra para a congregação foi o seguinte: irmãos, eu não volto mais aqui, eu vou ali descansar, até o anjo tocar a última trombeta, e depois nos encontraremos novamente em glória para todos sempre. Gente, essa convicção nos faz debochar da morte. Ela já não assusta, ela já não aterroriza, ela já não causa mais terror nem pavor. Pois não? Verdade, verdade. Saudoso Haroldo. Nós fomos visitados 3 vezes, né? Nesse processo todo que ele sofreu lá no Hospital Santa Joana, em Recife. Muito bem lembrado, pastor Rodolfo. Através da capelania, da carteira de capelania, eu tinha acesso a entrar e sair, mais do que os familiares. Conversei com eles algumas vezes. Mas no momento final da sua vida, ele pede para escrever, e quando ele escreve, ele diz o seguinte: quem me mostrou foi Lúcia, depois da sua morte, a esposa dele. Pastor, vem aqui, me levou no seu quarto, ela abriu a gaveta, mostrou aquele papel com a letra dele, e estava lá escrito o seguinte: fique em paz, já estou com Deus. Em outras palavras, eu não quero mais voltar para essa vida, quero mais voltar para esse mundo, eu já estou com Deus. E momentos depois, questão de minutos, ele veio a óbito, mas disse: já estou com Deus. Foi muito forte, irmãos, porque até hoje a família tem dificuldade de lidar com a ausência, né? Mas eu pergunto a você, quero aqui encerrar: o que acontece quando a pessoa sabe que vai morrer?
ela entra em desespero. Ela entra em desespero. Não é verdade? Ela entra em desespero, mas quando ela tem a convicção de que estar com Deus, não há esse desespero. É uma experiência muito forte a de Haroldo. Já estou com Deus. E essa é a certeza que nós temos quando fecharmos os nossos olhos nesse mundo, nessa terra. Amém, amados? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos orar pela irmã que perdeu o pai essa manhã. E agora mesmo nós estaremos visitando a família. O funeral nós vamos fazer agora 11h30, agora mesmo. E à tarde será às 16 horas. A irmã Elizabeth, nós vamos orar. Está por trás do João Bosco. É, onde os pais dela moram mesmo. Está lá, no João Bosco, ok? E é muito bom essa pergunta de Nilde. E os irmãos que puderem visitar, ligar, façam isso. É muito importante. Um abraço nessa hora. Gente, eu fui fazer aquele funeral daquelas duas crianças, né? Um jovem de 20 e poucos anos, uma criança de 12 anos. Eu olhei o desespero da mãe daquele menino de 12 anos. Eu disse, meu Deus, o que falar agora? Eu fui sincero, gente, eu não tenho nada a falar. Por mais que eu me esforce em procurar uma palavra, não vou encontrar porque não existe. Mas queria ser sincero. Abri o texto e Jesus disse, chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. E ali a gente entende a essência do Evangelho que vai além de palavras, discursos e sermões. Em suma, eu só disse, estou aqui para oferecer um ombro amigo, para partilhar de alguma forma dessa terrível dor. Então esses momentos são especiais. Não se preocupe com o que você vai falar. Se preocupe mais em dar um abraço. E através desse abraço a pessoa vai entender que ela não está sozinha. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora por todos os familiares, a nossa irmã Elizabeth, que esses dias perdeu seu ente querido, e nós sabemos que o conforto e o consolo somente vem de Ti, e não há mais nada que possa curar, sanar a dor do luto, mas nós temos a certeza que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Assim cremos e assim profetizamos sobre esta família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou dar a bênção pastoral e eu espero que a partir de hoje ninguém aqui venha sofrer de tanatofobia. Ninguém sofre de tanatofobia não, né? É a fobia da morte. Não tenha medo da morte. Jesus é vida e vida em abundância. Nele nós temos vida e vida eterna. Amém? Amém? Amém! Que o Senhor Deus os abençoe e vos guarde em todo tempo e para todo sempre. Em nome de Jesus, a igreja declara amém. Glória a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.